Saudações a todos. Muito provavelmente você já ouviu falar em reset monetário, mas muito provavelmente também não saiba que existem dois tipos de reset monetários. Um deles é proposto pela elite globalista, que pretende realizar um reset mundial para depois o mundo estar 100% sob os comandos deles. Um controle financeiro, político e em todos os sentidos de toda a humanidade. Mas existe um outro grande reset monetário, que é o reset promovido pela Aliança da Terra através do processo da redenção do planeta, que é um reset da luz. E é sobre isso que eu vou falar agora, apresentando um texto muito bem escrito e elaborado por Jesus Garcia. Os termos Mesara, Gessara, reavaliação da moeda, RV, a redefinição financeira global, que significa GCR, que em inglês é Global Current Reset, ouvidos cada vez mais por todos. São iniciativas que, entre outros propósitos, buscam mudar o esgotado sistema monetário vigente. O sistema monetário está nas mãos das elites financeiras que controlam a Reserva Geral dos Estados Unidos, o Banco Mundial e os bancos centrais da maioria dos países do mundo. E quem controla o dinheiro, controla o mundo. Nos primórdios da civilização, para satisfazer as necessidades como alimentos, roupas, animais, conchas, pedras, etc., utilizava-se a troca ou escambo de produtos. Mais tarde, a troca foi aperfeiçoada usando produtos fáceis de transportar, como cacau, pó de ouro, jade, conchas, etc. E, finalmente, ouro e prata, que cumpriam as principais funções que o dinheiro deveria desempenhar: ser medida de valor, instrumento de troca e reserva de riquezas, propriedades que derivam do valor intrínseco de sua escassez, consistência, qualidade e resistência à corrosão. Para evitar ter que medir a quantidade de ouro ou prata em cada transação, os ourives cunharam moedas onde se declarava a pureza e o peso da moeda de ouro ou em prata. Os ourives da época os emprestavam e tinham que ser devolvidos com juros. As primeiras moedas conhecidas são do século VI a.C. As moedas eram pesadas, desconfortáveis e fáceis de roubar. Por isso, os ourives tornaram-se depositários e davam provas do depósito, e cobravam por esse serviço. E aí nasceram os banqueiros, pois esses ourives possuíam bancas em feiras, em locais de festas e tal, onde eles poderiam fazer essas trocas. Esse recibo acabou sendo aceito como pagamento no mercado, como se fosse o próprio ouro. Em 1694, o Banco da Inglaterra começou a emitir recibos ao portador
que garantiam ao titular a entrega da moeda de ouro ou prata depositada no banco como garantia. Os ourives faziam empréstimos que tinham que ser pagos com juros, e isso gerava problemas porque parte dos mutuários não podiam cumprir, já que o dinheiro dos juros não tinha sido posto em circulação, o que os obrigou a refinanciar a dívida. Vamos ver isso como um exemplo. Suponhamos que 1.000 fosse emprestado com juros de 10%. 1.100 tivessem que ser pagos, mas como havia apenas 1.000 em circulação, a dívida mais os juros não poderiam ser pagos. Então aqueles que geraram riqueza podiam pagar, mas o resto foi forçado a refinanciar até que finalmente o ourives, ou no caso o banco, mantivesse suas propriedades. À medida que a sociedade avançava, a demanda por crédito crescia, mas os empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro depositado. Vendo os ourives que os depositantes raramente recuperavam ouro, e nunca todos de uma vez, começaram a passar aquilo que foi chamado de cheques acima do lastro do ouro depositado, pois ninguém mais sabia a quantidade de ouro depositado. Os ourives, então, enriqueceram-se com interesses de um ouro que nem existia. A fraude demorou para ser descoberta, porque, embora o ourives se tornasse excessivamente rico, ninguém imaginava que ele poderia criar dinheiro do nada. Finalmente, os clientes, inquietos com tanta riqueza, começaram a reclamar seu ouro e prata. Mas o ourives não tinha o suficiente para devolver aos seus legítimos donos. Hoje é conhecido como pânico dos poupadores, que todo banqueiro teme que aconteça. Na verdade, criar dinheiro do nada deveria ter sido proibido, mas grandes quantidades de crédito eram essenciais para a expansão dos países europeus. Então, em vez de proibir essa prática, ela foi legalizada. É conhecido como dinheiro fracionário, ou seja, fração de dinheiro artificial. No entanto, foi acordado estabelecer limites. Começou por emitir recibos, notas, até o limite de 90%. Ou seja, 9 peças artificiais para uma lastreada em ouro. No caso de um crash financeiro, o Banco Central correspondente apoiaria os bancos locais com injeção de dinheiro em ouro, desde que não ocorressem vários bancos, caso em que o sistema entraria em colapso. Era chamado isto de moeda fiduciária. Nesse caso, a palavra fido significa eu confio. Na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, realizada em Bretton Woods em 1944, foram estabelecidas as regras para as relações comerciais e financeiras do pós-guerra. Entre eles, o padrão ouro foi substituído pelo padrão dólar, atrelado ao ouro como moeda de troca internacional. Foi fixado o preço do ouro em 35 por onça, 35 dólares por onça, e o compromisso de trocar dólares por ouro a esse preço sem restrições ou limitações. Em 1971, o presidente Nixon decretou que os dólares não seriam mais trocados por ouro. A conversibilidade do ouro, do dólar em ouro, foi abandonada, mudando assim a natureza básica do dinheiro. Antes, a nota de dólar repousava em ouro, ainda que fracionada.
mas agora não tem esse respaldo. E assim o dólar continua como moeda de troca internacional, sob o controle do Federal Reserve dos Estados Unidos. Com a mudança, a moeda fiduciária vinculada ao ouro foi transformada em moeda fiduciária vinculada à confiança da população que a utiliza, que é a moeda fiat, que significa faça, e existe pela autoridade que a emite em termos de decreto governamental. E o dinheiro fiat substitui tanto o dinheiro com valor, dinheiro real, quanto o dinheiro que prometia valor, que é o dinheiro fiduciário. Ambos os tipos de dinheiro transmitiam seu valor ao dinheiro fiduciário e o comércio internacional o admitia nas trocas comerciais. O resultado é que o dinheiro é criado do nada. Os governos criam as notas e moedas com curso legal de que necessitam através da autoridade monetária. Na zona do euro é o BCE. E a banca privada cria a maior parte do dinheiro através da dívida, até 95%. Os efeitos são diabólicos, e um deles é que cada vez que o banco cria dinheiro, o dinheiro do cidadão vale menos. E é daí que vem o aumento dos preços, da inflação, etc. E como se isso não bastasse, o petróleo, considerado a principal mercadoria do século XX, passou a ser trocado por dólares. E aí surgiu o petrodólar. É a moeda das transações comerciais mundiais. E isto por um acordo entre a dinastia Saúde e os Estados Unidos. Todos sob o controle do Federal Reserve, que é uma entidade privada. Muitos dos conflitos atuais têm a ver com a tentativa de sair desse esquema. A oferta monetária fiduciária tem dois componentes: dinheiro legal, notas e moedas, ou dinheiro nas mãos das pessoas, e dinheiro bancário, que são depósitos em bancos e outros intermediários financeiros. Quando depositamos dinheiro, o banco não o guarda, mas o banco empresta a outro cliente. Está emprestando o seu dinheiro, está criando dinheiro no banco. O dinheiro que o banco empresta é, por sua vez, utilizado pelo cliente para efetuar pagamentos, e quem o recebe acaba por depositá-lo novamente no banco, para que quando o dinheiro volte ao sistema bancário, volte a circular, facilitando empréstimos a outros clientes. Como não é comum as pessoas sacarem seus depósitos bancários ao mesmo tempo, o processo de criação de dinheiro é relativamente seguro. As retiradas são compensadas por novas entregas, o que significa que o valor dos depósitos pode ultrapassar em muito o caixa do banco. A parte dos depósitos de um banco que é mantida como reserva é chamada de coeficiente de reserva. Seu valor depende da frequência com que seus clientes usam o dinheiro depositado. No entanto, existe uma proporção de reservas que é obrigatório manter inativo pelo menos sobre o total de dinheiro depositado no banco para lidar com possíveis saques de dinheiro de seus clientes. Essa proporção é chamada de coeficiente legal de caixa e é definida pelo Banco Central correspondente. A oferta monetária, que é a moeda legal mais a moeda bancária, é expressa com a seguinte expressão: oferta monetária igual a base monetária, 1/coeficiente de caixa legal, onde a base monetária é a soma do dinheiro em poder público mais as reservas bancárias. O inverso do índice de reserva
é chamado de multiplicador de dinheiro. A oferta monetária pode ser ampliada de duas formas: aumentando a base monetária através da emissão de novas notas ou moedas de autoridade monetária, ou reduzindo o coeficiente de reserva. Suponhamos um depósito bancário no valor de 1.000 euros, com coeficiente de caixa de 20%. O banco será obrigado a manter 200 euros como reserva e tem 800 euros para continuar a fazer ou conceder outro empréstimo. O cliente que recebe o empréstimo de 800 euros normalmente utiliza-o em numerário ou através de cartão de crédito, e quem o recebe devolve-o ao banco como depósito. Dessa forma, o banco que receber os 800 euros ficará obrigado a manter 160 euros, ou seja, 20%, como reserva, e poderá emprestar os restantes, de 640 euros, ou depósitos derivados. Mais uma vez, quem receber esses 640 euros irá utilizá-lo, e quem receber, por algum motivo, irá depositá-lo no banco, para que o banco que o receba retenha 128 euros como reserva e possa criar depósitos derivados para os restantes de 512 euros. Se continuarmos com esse processo, verifica-se que, com os 1.000 euros, o banco fez empréstimos no valor de 5.000 euros, 1.000 euros, 800 euros, 640 euros, 512, 410, 328, 262 e tudo isso igual a 5.000 euros. O resultado pode ser influenciado por variáveis como se o público solicitasse ou não empréstimos, se os bancos estão dispostos a emprestar dinheiro ou se aplicam um coeficiente de caixa ou outro. Quanto menor o coeficiente de caixa legal, maior a expansão monetária. Em suma, 3 agentes estão envolvidos no processo de criação de moeda: a autoridade monetária do Banco Central, que cria a liquidez básica do sistema a partir do qual os bancos criam moeda; o sistema bancário, que amplia o dinheiro criado; e o público, que decide a distribuição do dinheiro. Este processo poderia ser repetido para sempre, colocando mais e mais dinheiro na economia. Por esta razão, com o objetivo de evitar a circulação excessiva de dinheiro e aumentar a inflação, as autoridades monetárias não permitem que os bancos emprestem. O atual sistema monetário fiduciário, na verdade, cria dinheiro a partir da dívida, com uma simples entrada bancária. O banco empresta dinheiro que não é seu, o dinheiro é criado do nada, mas a dívida é efetiva e deve ser devolvida ao sistema bancário com juros, aplicando juros compostos, que seria o CF igual a CI, ou seja, 1 mais R/100. Infelizmente, para os devedores, os juros compostos são uma função exponencial em relação ao tempo. Com o tempo, os juros sobem exponencialmente. A dívida cresce desproporcionalmente acima do que é produzido e acaba afogando o país, que é o contrário de sustentabilidade. Na imagem, você pode ver a contenção da dívida dos Estados Unidos até 1971. Mudança para o sistema fiduciário. A partir deste ano, é visto como ele dispara, destruindo a sua economia. Não foi em vão que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, com o nosso ministro Paulo Guedes, estão tomando medidas duras para evitar exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos e assim obter a recuperação financeira do país. A dívida facilitou o crescimento econômico a toda velocidade, mas as características dos juros compostos e sua função exponencial levaram a uma velocidade de crescimento da dívida que, em última análise, é insustentável.
porque cresce mais rápido do que a economia pode produzir. E o momento que estamos vivendo é agora. O consumo excessivo e o endividamento terminaram. As economias são estranguladas à medida que o pagamento de juros se torna o principal item dos gastos e a força mais destrutiva para o desenvolvimento. A banca primária é utilizada pelos cidadãos. Acima estão os bancos centrais que controlam o banco primário. E acima ainda está o banco secundário, que são os bancos mundiais, que injetam dinheiro no acima. Grandes quantias de dinheiro só podem ser depositadas nesses bancos mundiais. Seriam top 25 e top 10. As transações de câmbio, que são ordens de pagamento, remessas, créditos, documentários, mensagens, são feitas através de um sistema de mensagem chamado SWIFT, que significa Social for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Em português, Sociedade de Telecomunicações Financeiras Intercambiárias Mundiais. Os bancos mundiais são os que mais endividam as pessoas com o dinheiro dos outros. Eles oferecem aos comerciantes internacionais, chamados investidores, altos retornos por bloquearem suas grandes quantias de dinheiro na conta bancária por um tempo e usá-lo como garantia de operações financeiras. Observe que não se trata de usar o dinheiro, mas de usar sua garantia ou apoio por um determinado tempo. Com essa garantia, o comerciante desce ao banco primário, que é o que trata os cidadãos, que apresenta a garantia ao Banco Central correspondente para que este permita uma emissão de dívida. Com esta garantia, o comerciante desce ao banco primário, que é o que trata os cidadãos, que apresenta a garantia ao Banco Central correspondente para que permita uma emissão de dívida sobre esta garantia e poder conceder crédito aos seus clientes, que isto é daí que gera a dívida. Os clientes emprestam do banco e pagam juros. Uma parte dos juros irá para o banco emissor, a outra para o banco de garantia, e o restante será distribuído entre o comerciante e o investidor. E esse dinheiro continua a criar dinheiro no banco primário, como apontamos acima. Na banca secundária, o trader vende a garantia repetidamente até milhares de vezes, o que produz percentagens de lucros elevadíssimas, chegando a 100 ou 200% de lucro ao mês. Esses planos de alto rendimento são baseados no endividamento das pessoas. O risco é mínimo porque o sistema legal está desenhado para proteger o banco. Não faz muito tempo que nós, cidadãos, tínhamos que recuperar entidades bancárias. Até onde você pode ir gerando dinheiro e dívida? Na boa lógica, a massa monetária não deve exceder os bens que serão trocados. Se for excedido, como geralmente ocorre, o sistema fica desequilibrado e perde sua função. Os problemas aparecem quando a oferta de moeda é maior que a produção de bens que são trocados. E isto é chamado de inflação ou crise econômica. E é isto porque dinheiro não tem valor intrínseco. Seu valor é dado de acordo com os humanos, a fim de facilitar as trocas de bens. Se esse pacto decair, o dinheiro perderá a confiança dos usuários e, portanto, seu valor, seja a moeda, dinheiro fiduciário, que é baseado na dívida, e dinheiro fiduciário, que é também válido por decreto ou até mesmo por criptomoedas. Enfim, a realidade é que o atual sistema monetário causa uma dívida gigantesca, extraordinária, que é uma função exponencial dos juros compostos.
bem acima da produção dos bens, e como contrapartida, uma louca criação de dinheiro que deve ser corrigida periodicamente sob pena dele destruir o sistema econômico. Infelizmente, só é possível fazê-lo resetando o sistema, com guerras, revoluções, confrontos ou catástrofes provocadas, após as quais a população passaria anos trabalhando para cobrir a dívida. E neste momento, uma nova reinicialização é necessária, porque o sistema bancário está entrando em colapso, mas desta vez está sendo promovida uma mudança para um novo sistema que mantém o equilíbrio e é sustentável ao longo do tempo, numa função logarítmica. Como você pode ver, com a função logarítmica, a quantidade de dinheiro, que seria o y, tem um limite por um longo tempo, veja no x. A tampa é dada pelo valor do lastro, que é ouro, prata, metais preciosos, etc. O novo sistema financeiro quântico, em 2006, que foi criado pela Aliança dos Países BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, a África do Sul veio a aderir, formando o BRICS, para assumir o controle desastroso do sistema financeiro e avançar gradualmente para um novo sistema financeiro 100% transparente, digital, quântico e lastreado em ativos tangíveis como ouro, minerais preciosos e outros materiais. Como você pode ver com esse texto que eu acabei de apresentar a vocês, o resgate é agora. Tem que acontecer agora. Está programado para acontecer agora. Um movimento mundial gigantesco vem ocorrendo para acordar as pessoas, para livrá-las dessas dívidas eternas que nunca terminam. A população da Terra foi transformada em escravos. Os bebês já nascem endividados até o pescoço. Então, ou você desperta agora, ou não será merecedor da nova Terra, porque é o que está sendo criado, uma nova Terra. Estamos chegando ao momento mais esperado de todos os tempos no planeta, o tempo prometido, o tempo anunciado em profecias. Nada do que vai acontecer nos próximos anos já aconteceu antes. A galáxia inteira está acompanhando. Afinal, a Terra é a filha mais nova da Via Láctea, que será emancipada. E esse planeta, que foi criado com o propósito de ser o Jardim do Éden, se libertará do domínio das forças das trevas que o sequestraram e escravizaram por eras. A grade magnética que aprisionava a humanidade em vibração tridimensional já foi destruída. E agora a luz atinge todos os cantos do planeta. O astral, onde estavam todos os truques contra os espíritos encarnados, já foi varrido e evacuado. As entidades sombrias e seu arsenal de armas táticas de dominação também já foram eliminadas. Todos os procedimentos de segurança para a libertação da Terra já foram executados pelas forças da luz. Os exércitos de naves e espíritos da Confederação Galáctica já estão no local para o grande evento. A grande hora X do planeta se aproxima rapidamente. Nada mais vai impedir a Terra agora de fazer a sua ascensão na categoria de mundos felizes e transcendentais. A expiação deixará de existir neste quadrante da galáxia, e como resultado, não haverá mais dor, sofrimento,
e ranger de dentes. Mas tudo isso é projetado e executado por forças extraterrenas que obedecem a planos divinos, e isto abrange o mundo todo. A ascensão não diz respeito apenas aos seres humanos, mas também aos outros reinos animal, vegetal e mineral, pois todos irão subir os degraus da escala evolutiva. Os portais já estão se abrindo e os animais já percebem isso. Nos últimos anos, eles estão cada vez mais felizes e amáveis. Os pássaros se aproximam das pessoas e cantam felizes. Os cães que sempre estiveram por perto, agora só faltam falar. Eles entendem muito mais que as pessoas e sentem suas emoções profundamente. Não apenas os homens, os animais estão mudando, os vegetais também estão sentindo esta transformação eminente que já começou. Muitas regiões que não recebiam chuva agora começam a recuperar sua fertilidade. O que foi geneticamente modificado para fins antiéticos agora será gradualmente extinto. Toda a verdade virá à tona. A humanidade acabará descobrindo que sempre esteve sob um regime de escravidão e dominado por um punhado de pessoas. Haverá alguma revolta por parte de muitas pessoas, porque estão enganadas há muito tempo e se acostumaram demais com isso. As mentiras usadas para controlar a humanidade serão expostas e seus criadores revelados. Haverá espanto e desilusão em determinadas instituições. A miséria, a fome, a doença, o sistema do governo instituído para viver às custas do povo como parasitas, as crenças limitantes, o sistema financeiro explorador, as drogas prejudiciais, a comida nada saudável, enfim, todas as armadilhas criadas para o encarceramento da humanidade serão reveladas e destruídas. Apenas as mentes voltadas para o bem comum, para as consciências livres de interesses pessoais, é que permanecerão na nova terra. E para que isso seja realmente possível, está ocorrendo o grande despertar. O despertar é o salto quântico consciencial que está ocorrendo neste momento. E ninguém pode pará-lo. Não há outras alternativas. Ou você acorda agora, ou será levado para o exílio fora deste planeta. Como tudo é vibração, nada que vibre além das novas energias poderá perdurar e sobreviver aqui. Finalmente, haverá consciências suficientemente necessárias para que os principais eventos da transição ocorram. Mas é uma pena que muitos tenham chegado tão perto e não tenham alcançado. Cada um de vocês que escuta estas palavras deve observar muito bem, deve prestar muita atenção, pois apesar de tantas informações, muitos ainda preferem a ilusão cega que tem trazido tanto sofrimento a todas as idades. Eles não querem acreditar que aquele tempo prometido é agora. Muitos dos que estão nos deixando, por qualquer motivo, seja ele qual for, vírus, vacina ou doenças, poderão não continuar mais de qualquer forma. A seleção está acontecendo, mas ainda dá tempo para ver os últimos despertares. Portanto, meu irmão, minha irmã, acorde enquanto é tempo. A luz sempre respeita a vontade de cada um
E se o seu desejo é persistir, mantenha-se firme no seu comando. Confie e não haverá falta de proteção, pois ninguém disse que seria fácil. E não é, não está sendo. Todos estão sendo testados até a última gota de suor. Nunca se esqueça disso. Tudo o que todos estão passando é um grande teste, que faz parte da seleção de destinos de cada um. O tempo da separação chegou e ninguém tem uma missão impossível. Cada um possui as ferramentas necessárias para vencer todas as batalhas. Você tem tudo o que você precisa. Basta apenas que use as suas ferramentas. A vitória é possível para quem confia e persiste até o fim. As últimas vibrações celulares negativas e memórias que ainda ressoam dentro de cada um serão curadas e liberadas. Nada da velha energia de 3D pode ser carregada para a próxima fase da Terra, pois a vibração será de quinta dimensão, superior, transcendente. Cooperação e não competição serão a regra de agora em diante. Quem for contra esta energia não entrará numa quinta dimensão. E para isso, você deve fazer a sua escolha e também um esforço extra. No entanto, lembre-se sempre de que tudo isso depende apenas de uma coisa: da sua decisão de abrir os olhos e ver, abrir a mente e acordar. Seja sempre você mesmo, não permitindo que a mídia ou quem quer que seja te diga o que deva fazer ou não fazer. Use a sua intuição. Você tem o poder dentro de si. Use-o. Seja autêntico. Busque o seu centro interior. Alcance o seu equilíbrio. Controle suas emoções e jamais se entregue ao medo. Entenda e comemore infinitamente, porque finalmente chegamos ao momento da grande transição, o momento do grande salto quântico, consciencial, espiritual, transcendental para uma nova Terra, um novo mundo, um novo homem, um novo sol, uma nova dimensão, tudo novo. Você merece isso. Não perca essa oportunidade.